tarde, tudo bem, doutora Biali? Boa tarde, tudo bem? Maravilhosamente bem. Estou em campanha eleitoral, mas estou me sentindo cada dia mais feliz. Vejo as pessoas sorrindo para mim, me cumprimentando, me abraçando e dizendo: Biali, que bom que você está aí, você é uma bela alternativa para o meu voto. Ai, que massa, maravilha. Agora, hoje nós vamos aprofundar nesse conhecimento da sua postura, da sua atitude e da sua visão para a nossa cidade de Franca como prefeito. Isso é um prazer. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do nosso plano de governo, eu fico feliz. Nosso plano de governo é um plano robusto, bem explicado, onde você faz o diagnóstico e você tem a solução do problema, como você vai resolver o problema. Uhum. E às vezes parece até fácil, mas não está muito simples? Não, ele é simples porque se você começa fazendo o simples, você faz o complexo. Uhum. E é pelo simples que a gente tem que começar, porque hoje em Franca falta muita gestão, falta saber aplicar o dinheiro público aonde tem que ser aplicado e como tem que ser aplicado. Uhum. Maravilha. Antes da gente entrar no seu plano de governo, a gente vai trabalhar com as suas imagens. Eu vou te contar mais ou menos como que vai ser. A gente vai, para cada imagem, a gente vai entender qual que é a ideia-chave dessa imagem. Nessa imagem, quais são as metáforas verbais que estão aqui e as metáforas visuais. Nesse caso hoje, nós não vamos fazer a escada, porque a escada a gente vai fazendo suas associações. Isso que leva aquilo, que leva aquilo, que leva aquilo. Em função do nosso tempo, nós não vamos fazer isso. A gente vai perguntar se existe alguma imagem que o senhor quis trazer e não achou. Tem alguma? Não. Na verdade, você solicitou algumas imagens, a gente procurou naquilo que a gente achava que expressava nosso sentimento em relação àquela situação e trouxemos. Tá, perfeito. E aí depois a gente vai trabalhar com... como ela é multidisciplinar, a gente tem uma vinheta que é para casa, que é uma tarefa de casa, e a gente vai trabalhar depois com algumas técnicas projetivas. Perfeito, tá? Fernanda. Perfeito, doutora Biali. Vamos começar com essa imagem aqui. A gente pediu para que o senhor trouxesse uma imagem que representasse seu coração e sua mente sobre ser o prefeito da cidade de Franca. Na verdade, isso é porque eu tinha pensado que a minha missão como político tinha sido encerrada, porque eu já fui deputado federal 2 vezes, eu fui secretário de governo, eu fui chefe da vice-governadoria. Então, eu tinha feito um trabalho, consegui muito recurso para Franca, consegui Universidade Aberta do Brasil, consegui uma emenda que permitiu e que obriga que todas as casas construídas pelo Plano Habitacional Nacional tivessem o aquecimento solar. Então eu fico feliz de ver todas as casas com aquele aquecimento em cima e saber que aquilo foi um trabalho nosso. Eu fico feliz em saber que o pessoal do Horto, que tinha uma briga homérica o tempo todo e não tinha como mostrar os seus direitos, a gente fez uma lei completa para que eles pudessem ter os seus direitos resguardados. Então para mim, a minha missão estava completa, eu tinha feito isso. Mas eu comecei a ser procurado por pessoas que diziam que as alternativas que estavam se apresentando como candidatos não eram adequadas, na opinião deles, para o momento que Franca tem. Um momento em que você tem uma fila de espera para cirurgia eletiva muito grande, um momento em que você tem pessoas na UPA ou no pronto-socorro esperando vaga na Santa Casa. Hoje mesmo, uma pessoa me ligou pedindo que eu intercedesse, porque fazia 3 dias que a tia dela estava sangrando aqui no pronto-socorro e não tinha vaga na Santa Casa para que ela fosse transferida, um caso emergencial, até porque era uma senhora de 88 anos que passou 3 dias lá no pronto-socorro esperando essa vaga. Então, esses casos começaram a chegar em mim e eu andando pela cidade via outros problemas. A nossa cidade, que sempre foi uma cidade muito limpa, estava suja, agora está melhorando um pouquinho. A nossa cidade, que sempre foi uma cidade muito agradável, tem um monte de pessoas vivendo em situação de rua. A nossa cidade, que sempre foi muito segura, muito assalto, muito roubo. Meu próprio filho quase morreu num assalto à mão armada aqui no São Joaquim. Eu disse, não, temos que dar um basta nisso.
eu tenho competência, eu sei fazer, eu posso fazer. Fiz um levantamento do que teria que ser feito, e em cima do que teria que ser feito, eu falei, não, a minha competência é para resolver esses problemas, eu posso resolver, posso dedicar mais 4 anos da minha vida a fazer isso. E foi onde eu tomei a decisão. Então essa fotografia mostra a alegria das pessoas que estão me apoiando e que me procuraram para que eu fosse o candidato. Entendi. Esses aqui são pessoas da comunidade. Entendi. Então aqui foi uma demanda de fora para dentro, não foi de dentro para fora. Foi, da minha demanda interior, eu acreditava sinceramente que eu já tinha cumprido a minha missão. Eu já estava pensando em até parar o consultório. Eu atendo consultório até hoje. E eu falei, gente, eu já cumpri minha missão também no consultório. Mas eu gosto tanto de consultório, eu gosto tanto de ajudar as pessoas que é quase que impossível. Só posso fazer que nem quem para de fumar e substitui por bala, outra coisa. É quase que eu estou fazendo. Se eu parar o consultório, eu tenho que ter uma outra forma de ajudar as pessoas, porque é minha vocação primeira ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas tem ou não a ver com os seus sentimentos e pensamentos sobre ser prefeito da cidade de Franca? Tem, tudo. Assim, eu sou um médico que nasceu para ser médico. Desde pequeno, eles falam, eu conto essa história, todo mundo acha muito interessante, é assim, a minha avó se converteu à religião evangélica, pentecostal. Na época, aqui na estação, tinha uma tenda. Tenda era depois passou a ser chamada de igreja quadrangular. E minha avó frequentava essa tenda. E como ela não tinha quem a levasse, era eu que ia. E ela também era analfabeta, ela não sabia ler. Então eu que lia a Bíblia para ela. E lendo a Bíblia, aprendendo as músicas, os hinos evangélicos, eu cantava, tal. E todo mundo dizia assim, o Marquinhos, que me chamava de Marquinhos, né? Meu nome é Marco Aurélio, o Marquinhos vai ser pastor. Eu dizia, não vou ser pastor não, eu vou ser médico. Então eu nasci para ser médico. E me realizei na minha profissão, nunca achei que fosse alguma coisa que sempre me atualizo na minha profissão, estou buscando sempre atualizar. Tal. Então, sendo isso, e eu olhava, eu dizia assim, eu quero ser médico. Naquela época, aqui em Franca, tinha muitas pessoas que ficavam com essas úlceras varicosas, que hoje nem vê mais, né, porque os tratamentos são tão bons que não tem mais, na rua, e eu dizia assim, um dia eu vou ser médico, vou curar essa pessoa. Então era o meu sentimento, eu andava na rua pensando nisso. E aí eu fiz a medicina, fiz uma escola pública, foi a Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Fui o tempo todo, eu tive uma proteção divina, espiritual muito grande. As coisas para mim acontecem como tem que acontecer. Não houve nada na minha vida que aconteceu de forma errada. Deus sempre me protegeu. Meu anjo, eu brinco muito com meu anjo de guarda, porque ele cuida de mim assim, que eu sou um cara difícil. Vai pensar que eu sou um cara fácil, não sou não. E ele cuida de mim, e eu falo, gente, você me levou mais uma. E ele vai me livrando de todas as intempéries que aparecem e vai me colocando no caminho certo. Então, eu tinha que me apresentar como candidato a prefeito, por causa dessa minha vontade de cuidar das pessoas e porque eu me sinto muito preparado para esse cuidado agora. Eu tenho aquilo que a cidade precisa, eu tenho aquilo que falta. Porque, às vezes, você está na sua vida, do dia a dia, trabalhando e tal, você não vê muito problema. Você fala, não, a cidade está ótima, está muito bom. Sim, se você comparar com cidades que estão em guerras, é que está maravilhoso. Mas se você for comparar com cidades que estão bem, ou até melhor do que a nossa, não tem gente morrendo em pronto-socorro, não tem gente esperando cirurgia eletiva, não tem gente que não consegue fazer um exame e às vezes tem um tumor e aquilo está piorando e a pessoa não cuida. Então, precisa resolver. Saúde é primordial. A segunda coisa é a segurança, que na minha opinião, depois dessa experiência com meu filho, me tocou demais. E a terceira coisa estamos perdendo nossas competências. Você anda na cidade e vê um monte de aluga-se, né? Porque o comércio está com dificuldade. Você vê indústrias fechando ou indo embora. Um monte de barracões que eram industriais virando outras coisas, igreja e outras coisas, ou e-commerce. Tá, tudo bem, isso também é emprego, mas é um emprego que não paga tão bem quanto precisa pagar e quantas pessoas têm que ganhar.
e a qualidade de vida que elas precisam. Então, você tem que recuperar isso. Como é que você recupera isso? Recupera isso fazendo um parque tecnológico, atraindo novas empresas. Eu já entrei em contato, por exemplo, com uma empresa automobilística, a Lecar. E a Lecar diz, olha, doutor, nesse momento nós estamos abrindo uma grande fábrica no Espírito Santo. Então, mas nós pretendemos, tudo correndo bem como a gente está pensando, a gente vai ter uma fábrica de caminhonete, que é um carro que vai ser elétrico e a combustível, né? E essa caminhonete seria assim, e pode ser em Franca, por que não? Nós nunca pensamos em Franca. Eu falei, mas eu fiquei sabendo que vocês tinham pensado em Batatais. Não, pensamos em Batatais. Mas por que não pensou em Franca, que é uma cidade que tem prontidão industrial? Não, nunca ninguém nos procurou. Olha que bom. Eu quero te fazer uma pergunta. Você falou você falou muitas vezes a palavra a competência, né? Fala um pouco mais sobre essa palavra. O que isso quer dizer para o senhor e o que está contido nessa palavra de competência para ser prefeito? O que significa competência é você pegar o dinheiro público e gastar, primeiro, onde tem que ser gasto. Segundo, da melhor forma. Hoje, a gente não tem competência nesse gasto. Vou dar um exemplo para você. Gasta o orçamento da prefeitura 37% em saúde. Mas deixa de receber, e que poderia ser abaixado nesses 37%, todo o atendimento que se feito no sistema que nós colocamos, Saúde na Hora, o SNH, o governo federal tem um programa que é Mais Especialidades, que pagaria todo esse tratamento. Então, grande parte disso, talvez 16% disso aí, pudesse já baixar. Então, de 37% já cairia para 29%. Só nesse programa que paga com dinheiro da prefeitura, podia ser pago com dinheiro federal. Você tem nos dois pronto-socorros e nas UPAs raio-x analógicos. Aquele raio-x que você usa filme, você tem que revelar a chapa e não sei o quê. Isso não usa mais, acabou, hoje é tudo digital. E você ainda tem um custo muito alto em raio-x, porque o que se usa é um aparelho ultrapassado. Você tem que trocar esse aparelho. Você não tem nas UPAs e pronto-socorros tomografia, ressonância, que ganha tempo e poderia evitar gastos em saúde. Vou dar um exemplo simples. Você teve uma dormência do lado do corpo ou uma paralisia do lado do corpo. Você corre para o pronto-socorro. Chega lá, o que eles falam? É uma suspeita de derrame, AVC. E aí que eles dizem, você vai agora ser encaminhado para Santa Casa. E fica esperando ser encaminhado para Santa Casa. Se você tivesse uma tomografia, você faria a tomografia e diz, não, realmente é um AVC isquêmico. Precisa fazer uma reperfusão para que aquele tecido não morra, tenha novamente o sangue chegando ali e você resolve esse problema, que é dar um remédio na veia, ele vai lá, destrói o coágulo e o sangue volta a passar ali. Bom, como isso não acontece, e passa-se o prazo e tem 4 horas para fazer isso. Aí o que a pessoa faz? A pessoa fica um lado esquecido, aí vai ter que ir para fisioterapia, para terapia ocupacional, às vezes para fono, quando ela perde a capacidade de engolir, e fica aquele custo prolongado e aumentado de medicina. Quando você, com apenas um exame e apenas esse medicamento, já teria resolvido o problema e a pessoa ia do pronto-socorro para a casa dela sem problema nenhum. Isso é eficiência? Eficiência também. Tá. Agora vamos para a próxima imagem. Essa imagem, o que ela diz respeito ao seu coração e à sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca? Quando eu fui procurado por essas pessoas todas da cidade, eu consultei os meus amigos que são políticos mais experientes. O Geraldo Alckmin, por exemplo, que foi governador 4 vezes, hoje é vice-presidente da República, é ministro da Indústria e Comércio. E procurei o Márcio França, que foi prefeito 2 vezes, foi governador e hoje é ministro da micro e pequena empresa. E conversei com eles e disse, olha, estou surpreso, eu achei que tinha encerrado minha campanha política, minha vida política, e de repente está essa pressão para que eu seja o candidato, para que eu possa... Né? Minha campanha tem 15 dias só. E aí eles disseram para mim, não, Bialy, se as pessoas querem, se o povo quer, é de fora para dentro, essa é uma missão para você. Política é muito missão e você tem que aceitar essa missão.
E eu então disse a eles, e vocês me apoiam? Eu falei, não, eu vou até no lançamento da sua campanha. Isso aqui representa o lançamento da minha campanha com o Geraldo Alckmin. E o Márcio França vem aí para falar com as mulheres do Instituto de Empreendedorismo de Franca sobre o Procred 360, sobre micro e pequena empresa, como pode estimular, e provavelmente vai anunciar um escritório aqui em Franca do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nossa, que maravilhoso. A gente tem um percentual grande de microempreendedor aqui, Muito. né? Nós temos quase que 30 mil micro e pequenas empresas aqui em Franca, que hoje você tem na indústria de calçados uma queda brutal do número de pessoas registradas. No entanto, você aumentou muito o micro e pequeno empreendedor, e eles têm que ser estimulados. A gente quer que eles se tornem médias empresas e grandes empresas, e que fiquem em Franca, que gere riqueza para a cidade, que gere orçamento para o município, e o município possa ser ele também um grande investidor nessas empresas. Uhum. Franca sendo um gerador de riqueza, como isso se relaciona com o seu coração e a sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca? A riqueza ela tem vários aspectos. A riqueza não é só o recurso, o dinheiro, não é só o bem. A riqueza tem que estar também na felicidade das pessoas, no prazer que elas têm em viver na cidade, no conforto, nos parques que ela tem que ter, que Franca não tem esses parques, para elas poderem realmente aproveitarem esses parques. Tem que ter uma arborização muito melhor do que tem hoje. A arborização da nossa cidade é muito pobre. Eu fui no Raléu, ali na exposição, no Parque Fernando Costa, o que eu vi lá? Muita árvore cortada. Eu não vejo uma preocupação em replantar, reflorestar aquele parque. Eu não vejo isso nas áreas públicas de forma geral. E você pode diminuir de 1,5 a 2,5 de grau de temperatura na cidade só com a arborização. Nós estamos numa mudança climática. Nós sempre tivemos muita chuva. Agora, recentemente, a chuva chegou até Ribeirão Preto e não chegou em Franca. Nós não temos mais aquela chuva que a gente tinha. Nós precisamos de ver isso e acreditar. Isso é uma mudança que pode ser definitiva. Então, nós temos que preparar a cidade para esse mundo novo. Mas preparar a cidade não é só construindo UPAs, que nem médico tem, que não tem especialista. É fazendo que a cidade seja um local que faça prevenção na saúde, que faça reciclagem, que reaproveite as coisas, que reutilize as coisas. Tudo isso faz parte do que eu chamo de riqueza. Mantendo um meio ambiente, não é vir para cá e trazer indústrias poluentes, indústrias que vão piorar. Não, é olhar para as indústrias que sejam boas, que não sejam nem poluentes do ponto de vista sonoro. Porque tem indústrias que, do ponto de vista sonoro, nos atrapalham muito. Então, fazer com que o nosso povo seja mais feliz. Eu até coloquei no meu programa de governo o Franca Viva, que é para as pessoas estarem novamente fazendo rodadas de negócio, feiras, festivais, vida. Eu pretendo, por exemplo, naqueles calçadões do centro da cidade e em outros pontos também, cobrir as ruas para que eles possam ser aproveitadas como ambiente de cultura, ambiente de lazer, e hoje fica ali entregue a pessoas que vivem em situação de rua, com segurança, com a guarda civil lá presente e resolvendo todos os problemas que possam surgir. Tem uma palavra aqui que o senhor falou, foi preparar para o mundo novo, né? O que o senhor quer dizer com isso? Nós estamos num momento de transição. Como que seria esse mundo novo? Essa transição veio, e as pessoas não podem negá-la, porque ela veio com a própria informação. A própria internet, a própria possibilidade de nós dois estarmos aqui, eu e você, Fernanda, conversando sobre esses assuntos, é o mundo novo. E esse mundo novo veio também com alterações climáticas, muito mais cedo do que se esperava. Sempre se extraiu petróleo, sempre se queimou fósseis, sempre se utilizou para a riqueza, para o ganho, tudo que a natureza oferecia.
sem se preocupar em retornar para a natureza o mínimo para que ela pudesse se regenerar. Nosso planeta é um planeta vivo e ele está mostrando sinais de doença, ou seja, é preciso mudar alguma coisa. E ele vai mudar, porque ele tem a competência de se autorregenerar. E ele vai fazer isso independente da presença do homem ou não. Como isso vai acontecer, nós estamos nos preparando para isso. É preciso preparar a cidade que a gente mora, onde nossos filhos moram, onde os nossos netos moram e onde morarão nossos bisnetos, para que ela seja uma cidade desse novo mundo, dessa nova esperança. Eu não tenho dúvida que nos próximos 30 anos, grandes mudanças climáticas, grandes mudanças no aspecto vão acontecer. Porque aconteceu nos últimos 30 anos. Há 30 anos atrás, se você dissesse para alguém, olha, vai ter um aparelhinho que você vai andar com ele no bolso e ele tem a competência de um computador, a pessoa ria de você. Quando surgiu o fax, as pessoas dizem assim, mas como é que pode um telefone passar uma imagem? A gente ficava maravilhado. Hoje você passa filme pelo telefone, você passa tudo de imediato. Quando você ligava para o exterior, antigamente, você tinha aquele delay, aquele tempo. Uma pessoa, minha irmã morava na China, morava em Hong Kong. Eu ligava para ela e dizia, oi Laura, e ela tinha que esperar um pouquinho, ela falava, oi Marquinhos, como é que vai? Ela falava assim meio devagar e tal. Eu falava, gente, não sei se é o delay, se ela está falando devagar mesmo. Hoje já não tem mais isso, você fala na hora, que é um problema de física quântica, né? É a sintonia dos átomos aqui e ali, você mexeu aqui, mexe lá. Agora essa próxima cidade, eu tenho até mais questionamentos aqui. Você falou com relação ao novo mundo e essa questão da água. Eu não sei se o senhor já ouviu falar dos sistemas sinterópico, agrofloresta, que são meios. Isso está ou não relacionado com seus planos? Está. Você tem que ter várias competências. Por exemplo, eu não entendo mais. Lembra que eu falei para você que eu tinha conseguido, no governo federal, colocar o aquecimento solar para a água das casas populares. Na minha opinião, agora, além desse aquecimento solar, que pode continuar, porque ele é simples e barato, você tem que ter as placas fotovoltaicas, para que a energia que aquela casa consuma seja da própria casa e, se por acaso ela tiver sobra, ela tenha até um rendimento em cima disso. Então tem que ser feito um processo de financiamento dessas placas fotovoltaicas e toda casa ter essas placas na cidade toda, aproveitando a energia solar, e isso tem que ter um financiamento que o próprio custo da energia pague as placas. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que buscar um financiamento para que isso aconteça, através do Banco Mundial, através de qualquer outro sistema de financiamento, para que isso, a Franca seja aquilo que eu falo para todo mundo. Prefeito de Franca vai ser um exemplo de competência de meio ambiente, competência de cuidado com as pessoas, que é aquela cidade que ama, né? Ama o meio ambiente, ama as pessoas, ama os animais, ama a cidade. Então, nessa competência tem que ter essas energias alternativas que permitam que a pessoa diga assim, não, eu pus as placas, olha que bacana, estou tendo meu custo de energia foi lá embaixo e eu não gastei nada, com o próprio dinheiro que eu ia pagar a energia, eu estou pagando as placas. E depois de 2, 3, 5 anos, eu só tenho lucro, só entra e não tenho custo. E é isso que nós queremos para a nossa cidade. A gente tem que ser inovador. Não adianta ficar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo não deu certo até agora. Por que vai dar certo? Ah, não, tá bom. Isso é uma verdade. Me preocupa muito, porque entre um mundo mau e um mundo desconhecido, as pessoas, até por comodidade, costumam ficar com o mundo mau. Não tá bom do jeito que tá, não tá ruim. Quer dizer, isso é um mundo mau. É o mundo da zona de conforto. É o mundo da zona de conforto, é o mundo mau, porque tem tanta coisa boa para acontecer. Por que você vai... É que nem amar as pessoas. O amor tem tanto poder, por que você não ama as pessoas? Por que você fica com raiva, com ódio? Para quê? Você não ganha nada com isso. Ame as pessoas, perdoe aquelas que te ofenderam, assim como você espera ser perdoado das que você ofenda. E vai viver a vida, vai ser feliz.
Agora, essa terceira imagem. Essa terceira imagem é uma imagem que representa o que eu já fui no passado e que eu posso ser para o futuro. É uma imagem que diz que a competência do passado pode ser transformada na competência do futuro. É isso que eu estou querendo transmitir para a cidade. A competência do passado ser a competência do futuro. Ser a competência do futuro. Que eu tenho um passado de competência e com certeza posso ter um futuro de competência. Essa ideia de futuro de competência tem ou não a ver com seus pensamentos, sentimentos sobre ser prefeito da cidade de Franca? Tem tudo a ver com meus sentimentos e pensamentos. Eu sou uma pessoa que acredita que você nasce com uma missão. Lembra que eu te falei que o Pai Nosso é minha filosofia de vida. Eu realmente acredito que existe um Criador. Pai Nosso que estais no céu. Porque lembra que o Pai Nosso foi dito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás e escrito na linguagem da época. Quem escreveu aquilo não foi Jesus, foi Mateus, depois foi 375 anos depois, no Concílio de Nicéia, eles pegaram aquilo, fizeram uma reformulação, mudaram algumas coisas são mudadas e você fala assim, não, mas é a palavra de Deus. Mas eles mudam, como mudaram dívidas por ofensas, como colocaram um mas antes de terminar. Então, isso me diz o seguinte, que naquela época ele dizia, quando dizia Pai, que era o Criador. Quando dizia santificado é teu nome, é que ele era perfeito. Porque quando você tem nome bom, você paga as contas. Tá? Se é santificado é porque você é perfeito. Então, era um Criador santificado. E venha a nós o vosso reino. Ou seja, ele tem um programa na sua vida, individual. Cada um de nós tem um programa. Você fala, mas como é possível que existe um ser, né, que seja Deus, mas que tem um programa para cada ser humano? Eu vou dar um exemplo mais simples para você entender isso. Você tem 3 trilhões de células, todas aí no seu corpo funcionando. Todas estão funcionando, cada célula é um ser vivo, individual. Tudo bem, mas se uma delas começar a dar defeito, começar a dar dor, você vai buscar, vai cuidar, vai mexer, vai proteger. Não é isso? É isso. Se você, que é tão inferior, consegue fazer isso com 3 trilhões de células, por que esse universo, que para Deus nada está contido nele mesmo, né? Porque nada é fora de Deus, tudo é dentro de Deus, por que você, então, né, não entende que Deus possa controlar o detalhe da tua vida? Pode sim, ele controla o detalhe da tua vida. Então esse é venha a nós o vosso reino. Se é o Criador, que é perfeito, e tem um programa para você, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como é que é feita essa vontade dele? O pão nosso de cada dia. Não é o pão de ontem, nem o pão de amanhã. O pão de ontem, às vezes, tem ecos no presente, mas são ecos, não é a realidade. Então você tem que viver o hoje. Aí o amanhã. O amanhã pode ser de várias formas, pode ser de um jeito, do outro. São alternativas, que você vai escolher uma delas. Conforme você escolher o futuro, você vai ter um futuro diferente. E aí você tem opção. Mas qual futuro é certo para mim? Todos os 3 são certos para você. Essa escolha é sua. Uns vai te levar para uma situação diferente daquela outra. Então, se você... eu, por exemplo, passei em 2 vestibulares. Em Brasília, no UNB, e na UFMG, em Belo Horizonte. Eu queria ir para o UNB. Meu pai não deixou. Falou, não, você vai para Belo Horizonte. Tal. Ele insistiu que eu fizesse vestibular lá. E eu fui, fiz, passei. Tomei a decisão de ficar em Belo Horizonte. Aí lá eu conheci minha esposa, com quem eu casei. Provavelmente se eu tivesse no UNB, ela estudou medicina também em Belo Horizonte, eu não conheceria a minha esposa. Meus filhos seriam outros, a minha esposa seria outra, por causa das minhas escolhas que eu faço. A gente é fruto das escolhas que a gente faz o tempo todo. E essa ideia de fruto das escolhas tem ou não a ver com seus pensamentos e sentimentos sobre ser o prefeito da cidade de Franca? sim, é uma escolha que eu fiz agora, recente, me reapresentar como candidato. Apesar de já ter concluído que eu tinha encerrado a minha missão, eu me apresentei de novo. É uma escolha. Agora, cabe a cada eleitor fazer a sua escolha entre os nomes que foram apresentados e naquilo que ele pensa que é bom para a vida dele, para a vida dos seus filhos, dos seus netos, aquilo que é bom para a cidade. Eu estou oferecendo o meu programa de governo, a minha opinião. Tem gente que vota sem conhecer programa de governo, só na propaganda política, e a propaganda política, como toda propaganda, é enganosa.
quase todo mundo só mostra as suas virtudes. Você já viu alguém falando mal de si mesmo? Não, ele vai falar das suas virtudes e não dos seus defeitos. Então, propaganda é propaganda, não é uma verdade. Eu me lembro da propaganda do Danoninho, que valia um bifinho, que foi até proibida, porque não era verdade. No entanto, ela ficou comum, né? O menino chorando, pedindo brócolis e não queria chocolate. Quer dizer, pode acontecer de alguém querer brócolis e não querer chocolate, mas não é o comum. O comum é gostar do chocolate. Você falou em viver hoje, né? Como que essa ideia se relaciona ou não com o seu coração e a sua mente sobre ser prefeito? Ah, sim. Se eu fosse pensar no amanhã, eu não me candidataria a prefeito, por uma coisa muito simples. Eu estou com 74 anos, faço 75 agora, dia 7 de outubro. Eu sou uma pessoa realizada em todos os aspectos da minha vida. Profissional, afetivo, casamento, irmãos, meus filhos, todos estão vivendo a sua vida e estão na sua plenitude. Então, eu posso dizer assim, olha, vi e venci. Então, para que eu estou me metendo a ser prefeito de Franca? Se não é pelo sentimento de missão, de que eu tenho, que Deus está me destinando a essa nova missão. Se não for de Deus, ela vai ser tirada de mim. Agora, se for de Deus, pode ter propaganda. Eu tenho 34 segundos de propaganda. Os outros têm 5 minutos, 2,5 minutos, 1 minuto e pouco. Então, quase não aparece minha propaganda. E aí eu fico dizendo para as pessoas, não importa isso, porque se tiver que ser, vai ser. O que eu tenho que fazer é que as pessoas saibam que eu tenho um plano de governo, que esse plano de governo é viável, que é bom para a cidade, que é bom para as pessoas, que será bom para os meus netos e para os meus filhos. Então, isso é que eu tenho que fazer. Fazer a minha parte e deixar para Deus fazer a parte dele, que é a parte da consciência, do conhecimento. Eu sou religioso. Para mim, Deus está no comando. Então, eu aceito o comando de Deus. O que eu tiver que ser, vai ser. Isso não é falso, é a minha vida inteira assim. E sempre deu certo. Não vai dar errado agora. Perfeito. Agora vamos para essa imagem. Agora vamos para as imagens que se relacionam com a natureza do Dr. Ubbiali. Essa é a primeira? É a primeira. Eu sou uma pessoa feliz atendendo as pessoas, ajudando as pessoas. Essa imagem transmite exatamente isso, a minha felicidade, meu prazer de conviver com as pessoas. Eu gosto de conviver com as pessoas. Às vezes, eu não tenho uma convivência muito grande e até deixo os meus amigos queixosos de eu não estar tão presente com eles. Mas acontece que eu trabalho muito. Além de trabalhar muito, eu sou uma pessoa que, apesar do que eu já fui, do que eu já fiz, sou tímido. E às vezes a minha timidez me dá uma impressão de que eu não estou querendo conversar com a pessoa. Não, eu adoro conversar com a pessoa. Agora, Fernanda, nós estamos conversando aqui, eu conversei com você aquele dia na feira e estou aqui conversando. Eu estou felicíssimo. Verdade. Por quê? Porque é bom conversar com as pessoas, é bom conviver com as pessoas, é bom entender o que as pessoas pensam e fazem. Eu não conhecia seu instituto, eu não conhecia o Recicla Mundo, Recicla Tudo, não conhecia essa competência que você tem. Estou feliz de saber que existe você nesse mundo fazendo isso. Gratidão. É um trabalho que a gente faz com muita verdade, muita força interior. E é preciso que seja feito assim. É preciso que as pessoas entendam isso e compreendam você. Né? Tem muitas pessoas que, além de não fazerem absolutamente nada, gostam de criticar o que os outros estão fazendo. Eu não critico ninguém, até porque eu, como acredito que você tem que perdoar as nossas dívidas, que nós perdoamos os nossos devedores, eu fico perdoando todo mundo, porque eu espero que as minhas dívidas sejam perdoadas, porque eu não mudei no meu Pai Nosso dívida, eu mantenho dívida e não ofensa. Muito bom. É mais abrangente. É mais abrangente mesmo. E agora vamos para a próxima. Você falou assim que médico é um título e o exercício da medicina com amor é um dom divino. Verdade. Então essa questão do divino na sua vida é presente o tempo todo. Eu só quero ser prefeito de Franca se eu tiver a bênção de Deus.
Se eu não tiver essa bênção, se for pela minha vontade, quando eu faço a minha oração, eu não peço ao meu anjo de guarda, né? Eu peço primeiro que seja feito o que é melhor para a cidade, depois o que seja melhor para mim. Isso é muito bom. Essa imagem, ela... Imagem da família, dos meus netinhos. Meu netinho é lindo, é o Joaquim. Eu conheci ele, muito lindo. Ele é, assim, é minha vida atual. Eu sou, como eu disse, minha vida é completa, plena, porque eu tenho meus netos, a minha família, uma mulher dedicada a mim, que tem uma paciência de Jó comigo, porque se ela não fosse pacienciosa, ela já tinha me posto para correr há muito tempo, então ela é muito pacienciosa. É aquilo que Deus providenciou para a minha vida. Deus providenciou pessoas que conviveram comigo ao longo do tempo. Não só ela, muitas pessoas ao longo da minha vida me ajudaram. Sou grato a todas as pessoas que me ajudaram ao longo da vida. Muito obrigado a vocês que de alguma forma estiveram presentes na minha vida e me ajudaram. Porque até hoje ninguém me atrapalhou, todo mundo me ajudou. Me ajudando a realizar coisas ou até me ensinando algumas coisas que eu precisava de aprender. Fosse essas coisas pela dor ou pelo desamor. Muito bom. Como que é a ideia, agora essa aqui é a imagem que representa o senhor como prefeito, né? Na verdade isso aqui eu era deputado, nesse momento eu era deputado, e eu gostei de ser deputado, de representar Franca, de conseguir tantas coisas, porque as pessoas perguntam, quanto você trouxe de recurso? Eu trouxe muito recurso, eu trouxe recurso para a PAI, eu trouxe recurso para Unifacef, trouxe recurso para a Faculdade de Direito, trouxe máquinas novas para hemodiálise da Santa Casa, trouxe recurso para a Santa Casa, mas o recurso é uma das partes daquilo que a gente faz. Mas eu fiz muita defesa, eu ajudei a conseguir 10% dos orçamentos públicos para educação, e para mim isso foi uma conquista. Eu era vice-presidente da Comissão de Educação e a gente conseguiu isso. Eu ajudei, por exemplo, que a Embrapa recebesse e pudesse construir um computador de campo em que você faz a agricultura microanalisada. Então foram tantas coisas, tantas, que eu tenho, quando eu terminei meu segundo mandato, eu fiz um volume desse tamanho de projetos e realizações que a gente tinha feito. Está guardado, porque eu não publiquei, né? Era para publicar. Mas quem escutava a Hora do Brasil, quem escutava, percebia ou acompanhava o momento político, sabia que eu era um político muito atuante. Eu fui considerado o 13º político mais atuante do Congresso Nacional. Entre os 513 políticos, eu fui o 13º mais atuante. E eu era um novato, eu era um médico na política, sempre fui um médico na política e não um médico que se tornou político. E como como isso se relaciona com a seu coração e sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca? Ser o 13º... Eu acredito que isso significa também que, tendo essa eleição, vencido essa eleição, eu vou começar um trabalho que vai ser conhecido como o melhor prefeito dos últimos anos. Amém. Sem modéstia nenhuma. Agora vamos para a terceira imagem, para a terceira leva das imagens, né? É uma imagem que represente a cidade de Franca. Franca, para mim, é a Franca das Três Colinas. É a Franca em que você tinha, onde eu morava, a estação, a gente era chamado de índio pelo pessoal do centro, né? Não sei se você lembra dessa história, tinha esse apelido. E tinha o pessoal do Cubatão, tinha o pessoal do centro e tinha o pessoal da estação. Eu sou da estação, apesar de ter nascido no centro, eu morei a vida toda na estação, aqui na Vila Raicos, na Praça Ana Nicásio. Então, eu sou uma pessoa que vejo Franca como uma cidade humana, caridosa, de pessoas empreendedoras, de pessoas boas, acolhedora, que recebeu muitas pessoas. A gente brincava que Franca era uma terra de árabe cercado por mineiro por todos os lados, né? Era uma ilha de árabe terra cercado. De árabe. A gente falava turco, né? Terra de turco cercado por mineiros por todos os lados. Porque tinha muito árabe aqui, e todos são muito bem recebidos. Eu gosto de Franca. Eu acho que Franca, as pessoas de Franca
tem uma índole boa. O que você vê hoje de bandidismo em Franca, quando você vê pessoas mal intencionadas, observa, elas não são da cidade. E quando são, é porque estão sob efeito de doença mental, drogadição de uma forma geral, tal. E é preciso tratar dessas pessoas. Porque uma pessoa normal, um francano normal, é uma pessoa do bem. E essa igreja aqui, ela se relaciona ou não com o seu... Muito. A Matriz é uma das igrejas mais bonitas que eu vejo. Eu sou da época que eu vi a construção da Nossa Senhora das Graças, e eu sou da época de ter frequentado a capelinha como cruzado. Tinha lá os cruzados, eram os meninos que faziam lá de domingo de manhã, e era cruzado, era um cruzadinho lá da capelinha. Então, eu sempre vi na Matriz, a Matriz sempre simbolizou para mim, e eu olhava para a Matriz e via a altura do templo, eu dizia assim, quanto eu sou pequeno aqui dentro, né? Eu ia também muito na São Sebastião, na igreja de São Sebastião. E na São Sebastião tinha um olho desenhado gigante, né? Que é o olho de Deus. E eu ficava pensando assim, que aquele é o olho que me vigia o tempo todo. Aquilo, inclusive, fez parte de muitos sonhos meus, sabe? Assim, sonhava com aquilo e tal. E eu sempre tive, assim, muito respeito ao trabalho da igreja. A igreja sempre amparou a todos, sempre coincidiu. Eu sou de uma época que confessar dava uma certa dor de cabeça, porque a gente comentava os pecados lá, a gente tinha que rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, era punição rezar, quando devia ser um momento de sublimação rezar. Então, afora esses pequenos detalhes, que eram da época, e de cada época é um detalhe, eu sempre achei a Matriz um local assim que centralizava a espiritualidade da cidade. Espiritualidade tem ou não a ver com o seu coração e a sua mente sobre a cidade de Franca? Toda. Eu acho que Franca é uma cidade espiritualizada. E o prefeito de Franca ela vai ser mais ainda. Os espíritas dizem que o Brasil é o coração do mundo e parte do Evangelho. E está sendo mesmo, porque o Evangelho não é o espiritismo. O Evangelho é as igrejas evangélicas, é o catolicismo, é tudo que fala de Cristo. E eu acho que Franca está se tornando e deve se tornar a igreja, a cidade mais evangelizada do estado de São Paulo e do Brasil. E eu, como prefeito, vou ajudar nisso. Evangelizada em que sentido? No sentido de ter Jesus como mestre e caminho. E essa imagem? Essa imagem é a minha vida. Como ela se relaciona com essa é a minha vida. Os seus pensamentos e sentimentos sobre a preservação da natureza de Franca? Da natureza de Franca. Tá eu, minha mulher e meu neto passeando num parque, que eu quero que seja isso para todo mundo aqui em Franca. Parques agradabilíssimos, largos, que tenham sombreados, agradáveis, que você possa ir com a sua família e ter um dia de contato com a natureza, mas uma natureza branda, uma natureza suave, e que você se renove espiritualmente nessa natureza. De que maneira isso se realiza? Primeiro você tem que ter o local. O local Franca... você tem que ter o local bem arborizado. Isso aqui é uma outra cidade, não é Franca. Você tem que ter um local bem arborizado, um local em que você possa ir com a sua família com segurança, que você não tenha pessoas ali consumindo drogas ou fazendo arruaças, que seja um local de amor, mas de amor sublime, de amor pleno, de amor divino. Segundo, você tem que ter, além do local, você tem que ter o cuidado com o local, porque construir um local e deixar ao tempo vai morrer. É que nem plantar árvore. Tá vendo? A prefeitura planta árvores, mas você vai lá, estão mortas, secaram, não foram... Gestão, não houve gestão do crescimento daquela árvore. Planta a árvore com 2, 3 anos, que ela já está com 1,20 m, 1,5 m quase de tamanho, e ela morre, porque ela não foi regenerada. A gente tem que ter, eu já vi cidades no sul do país em que eles têm viveiros de flores e trocam as flores periodicamente do centro da cidade. Então o centro da cidade sempre florido, porque cada época tem uma flor que está viva no ambiente. Então
fazer isso. Ótimo. Agora essa imagem aqui, Como ela se relaciona aos seus planos com relação à restauração? Essa imagem é a capacidade de preservação do meio ambiente. Essa paineira lindíssima estava para ser derrubada porque a estrada ia passar lá. Eles iam tirar porque está no meio do caminho. Houve um movimento da cidade e a cidade se uniu para que ela não fosse tirada. Eles simplesmente desviaram e ela está lá preservada com essa beleza toda. E foi porque as pessoas se uniram. O que eu quero de Franca é isso. Vamos nos unir, vamos vencer. Dá para vencer, a gente pode vencer. Agora eu gostaria que o senhor pensasse num som que represente o seu coração e a sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca. O som que representaria isso é o som de flauta. Suave, sopro humano e que mostra somente uma vida tocando a flauta pode dar o som que ela produz. Flauta transversal ou flauta? Tanto as duas, transversal ou então a de boca. Tá. Um som de flauta. Um cheiro. Dama da noite, uma flor que eu gostaria que a cidade toda tivesse. Tinha 2 pés na frente da minha casa aqui no São Joaquim, que deixava a rua totalmente perfumada. Essa é um sabor. Sabor Seu coração e sua mente em relação a ser prefeito da cidade de Franca. Sabor de chocolate, prazer puro. Chocolate. Um toque. Da mão humana. Uma cor. Branco. Agora nós vamos passar rapidinho. Função social da cidade. Cabe ao prefeito desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Sim. Organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico-cultural do município. Com certeza. Se você tiver algum projeto para cada coisa dessa, você fala rapidamente. Tá? Garantir o transporte público e a organização do trânsito. Sim. Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios. Tem alguma questão relacionada a isso? Sim. Vamos de novo. Um por um, vou respondendo para você. Por favor. Função social da cidade, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Todo mundo tem que estar produzindo, seja produto que gere riqueza, seja felicidade. A prefeitura tem que garantir isso para as pessoas. E ela tem que proporcionar que isso exista, estimular isso. Se ela não estimular, isso não acontece. As pessoas ficam cuidando da sua própria vida e não faz aquilo que é o mais belo da vida, que é convivência. A outra? Serviços públicos de interesse local. O senhor já falou da questão do saúde. Na saúde, você tem que estimular a vinda de novas empresas para a cidade. Você tem que ter esse núcleo de exportação municipal, que nossa Franca é uma cidade exportadora e nunca teve um núcleo de exportação municipal. As empresas ficam buscando isso sozinhas. É preciso que o município estimule isso. É preciso trazer esse escritório do Ministério da Micro e Pequena Empresa para poder fazer com que as pessoas tenham esses financiamentos, o Procred 360 e outros financiamentos. Patrimônio histórico-cultural do município. Ele está abandonado há muito tempo, é preciso recuperar. Se a gente, esse museu nosso histórico, há pouco tempo atrás estava até caindo no telhado, então é preciso reviver e estimular as crianças e adolescentes a conhecer a nossa história. Transporte público e organização do trânsito. O transporte público tem que ser mudado completamente. O transporte público é o futuro. O transporte público do futuro não é moto ou carro, é o transporte público de qualidade, climatizado, com acessibilidade, com ônibus de vários tamanhos grandes para que não tenha sobrecarga e as pessoas fiquem nos momentos de pico empurrando umas às outras. Pequeno para aqueles momentos em que não usa tantas pessoas para transportar e que tenha principalmente acessibilidade. Hoje você faz uma escalada para subir no ônibus, é um caminhão que tem uma escada que você sobe nele. Não, ele tem que estar na altura do meio-fio. Isso já tem tecnologia, em São Paulo já é assim. Aqui está atrasado, muito atrasado o transporte público.
Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios. Se você ficar dentro do seu gabinete, fechado, das 7h30 às 7h30, final de semana ir para lá porque você gosta de ficar sozinho lá, isso não é um bom prefeito. Pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques. Isso é o básico. Promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial. Sempre com tecnologia, sempre buscando pessoas e expertise que traga o que é realmente bom para a cidade, não aquilo que você acha que é bom para a cidade. Buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa. Isso é fundamental. Se você quer aumentar... É os 16%. É o né? 16% e muito mais. 19% Da saúde. Da saúde, né? Projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar. Isso aí, a Câmara, ela tem que ser o grande parceiro do gestor municipal. Ela tem que ser o grilo falante, aquilo que pega na consciência. O gestor não tem que ter domínio sobre a Câmara, ele tem que ter parceria com a Câmara para que a Câmara represente o povo e o povo tenha parceria com o gestor através da Câmara, quando não direto. É o prefeito que anda pela cidade, que sente a cidade, o pulsar do coração da cidade. Intermediar politicamente com outras esferas de poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local, que é o caso que o senhor falou. Isso, esse é foi parte da fundamentação que eu fiz para voltar à política e me candidatar a prefeito agora. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade, pelo saneamento básico. Isso é fundamental para você ter os parques e é uma cidade agradável, limpa e bonita para se viver. Implementar e manter em boas condições o funcionamento de postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Educação tem que ter qualidade, tem que realmente ensinar, e para isso você tem que valorizar o professor. Você tem que criar um plano de cargos e salários para o professor, que não vai ser implantado no primeiro ano. É um plano de cargos e salários que vai ser implantado ao longo do tempo. Mas eu garanto que no meu governo nós vamos começar. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. Isso é obrigação do gestor. Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades, relacionamento ao cargo. Sempre. Se você quer ser um bom prefeito, você tem que fazer do cargo um instrumento de trabalho. Uma palavra que possa representar o seu futuro governo. Prosperidade. Gostaria de agradecer imensamente, doutor Bialha, a sua presença. Obrigado. Te desejar uma ótima sorte. Que Deus o abençoe no seu caminho. Deus é amor, está sempre me abençoando. Deus é amor. E aí eu quero encerrar agradecendo a todos vocês aqui pela audiência. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem o nosso canal. O nosso trabalho é solidário e esse movimento aí de vocês pode nos auxiliar muito, tá? A gente agradece e até a próxima.